Sol e Júpiter iniciam o crescimento a partir das tensões no dia 6 de agosto. E agora, como fica a nossa essência, o crescimento e a expansão? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta os movimentos dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como a gente está chegando à quadratura crescente, ou seja, o momento do desenvolvimento, eu vou deixar aqui também o link do vídeo da conjunção que aconteceu lá no dia 11 de abril para a gente entender quais as energias estavam desenhadas, o que vai seguir em desenvolvimento a partir de agora. Bom, então é o momento da quadratura crescente, da tensão que tira a gente do conforto, né? Que incomoda, que motiva a gente a sair e procurar a atitude em relação aos temas que estão em desenvolvimento. Ou seja, a gente tem que voltar nas agendas, nos feeds das redes sociais, ver o que a gente postou, né, no dia, porque envolve a nossa essência, aquilo que a gente veio irradiar, a nossa luz, o nosso brilho, as vontades e desejos do Sol. Ou seja, a gente está no momento em que isso pode ser expandido para o bem ou para o mal, segundo a energia de Júpiter, né? Então a gente precisa prestar atenção, olhar para isso, né, ver esses sinais aí do que estava em desenvolvimento, o que foi iniciado após a conjunção ou ali nos dias, né, entre o dia 10 até o dia, mais ou menos dia 12, dia 13, o que começou ali nesse sentido, desse impulso maior da gente irradiar a nossa luz, de realizar as nossas vontades, de expandir aquilo que é a nossa essência solar. De acordo com o Sol de cada um, mas a gente recebe isso da coletividade. Então é importante olhar por esse sentido também, ver o que estava ali acontecendo e para entender qual que vai ser o desafio a partir de agora. Porque a quadratura crescente, ela não traz só o incômodo para tirar a gente da zona de conforto. Ela desafia a gente a continuar dentro daquilo que foi iniciado para que quando chegar lá na oposição, que é o momento de colheita, de resultados, de tudo que vem à tona, né? Para a gente ter maior clareza e a partir dali a gente colhe isso. Ou a partir dali a gente precisa usar mais energia, colocar mais esforço, se empenhar ainda mais para ter os resultados dentro do ciclo atual. Então é um período de muita energia para a gente desenvolver isso. E envolve muita questão da fé, não no sentido religioso, vale sempre lembrar, mas como a gente utiliza essa faculdade humana da fé, de continuar acreditando em nós, em aquilo que a gente tem de mais interior, de mais essencial, o mais próximo da nossa real essência que a gente consegue chegar, segundo a visão astrológica, a partir do Sol, né? Lembrando sempre que ele que irradia toda a luz, todo o fluxo energético para o mapa vem do Sol, não vem de outros pontos. É por isso que ele é o principal, similar ao que a gente considera do nosso sistema solar, em que os planetas estão girando em torno do Sol. Então essa é simbolicamente isso que representa o Sol no nosso mapa. Não só no sentido das missões, daquilo que a gente veio desenvolver, mas também o mais próximo que a gente consegue chegar da nossa essência solar. E tudo isso está, a partir de agora, desafiado à expansão, ao crescimento, que pode trazer resultados muito benéficos, porque ainda assim é o Júpiter, o grande benéfico, a estrela da sorte da astrologia. Então a gente tem que aproveitar, né? Mas para isso é preciso ver o que estava ali de desenvolvimento. Agora, eu confesso que tem alguma coisa que me incomoda em relação ao Sol e eu não sei dizer direito ainda o que. Porque é o seguinte, quando eu sempre faço aqui o trabalho de trazer a sabedoria grega, né, que é o principal ali que a gente herda. Na verdade, a gente herda dos romanos, mas é similar, bem similar o panteão grego. Os nomes e tudo mais, a simbologia vem dali também. Mas tem algo que incomoda em relação ao Sol, que quando a gente vai analisar o Sol na mitologia grega,
ele era o Apolo. Mas ele, sendo o Apolo, ele é filho de Júpiter, ele é filho de Zeus. Então como que o Zeus, né, poderia ter o filho ali, carrega significativamente todos esses pontos, inclusive da importância solar. Quando a gente observa do ponto de vista astrológico, é do Sol para Júpiter e não de Júpiter para o Sol, porque o Sol permeia tudo, né? Tudo vem do Sol a princípio. Então não tem muito como ele ser filho de Júpiter, segundo a astrologia. Aí a gente vai investigando e tal, e os romanos colocavam como o Sol invicto, que era ali mais ou menos como se fosse o Deus Sol, né, que estaria além até daquele panteão. Mas tudo isso ainda requer muita investigação, muito estudo para a gente falar com mais precisão. Para variar, quando a gente vai para a Índia, né, no panteão hindu, a gente já vê diferente. O Sol é Surya, que é como se fosse o Deus Sol encarnado, né, personificado, melhor dizendo ali. Então já tem uma importância diferente. Agora, quando a gente observa o grego e o romano, a gente nota que houve uma mudança no panteão para sincretizar no Apolo, mas o Apolo não poderia carregar essa importância porque ele vem depois de Júpiter e não antes de Júpiter, que teria que ser o ideal ali para, pelo menos como o panteão hindu, liderar todos os outros planetas. Vamos recapitular bem rapidinho as datas para a gente ficar aí bem, ter esse ciclo bem afiado na mente, né? Então, a quadratura crescente acontecendo agora no dia 6 de agosto. O auge, né? A colheita, o resultado. E lembrando que quando eu falo colheita, não quer dizer que a gente já vai, né, só colher benefícios, não. É o momento que a gente fica muito claro o que foi feito e o que ainda precisa ser feito para atingir os resultados. Vem só no dia 3 de novembro de 2023, a quadratura minguante, o momento que esse ciclo começa a finalizar no dia 27 de janeiro de 2024, e o Sol e Júpiter se encontram para um novo ciclo, né? Fechamento do atual e início de um novo ciclo no dia 18 de maio de 2024. Então a gente tem até lá para trabalhar todos esses potenciais e entender melhor essas energias de Sol e Júpiter. Vamos dar uma olhada na mandala para ver quais os outros potenciais estão desenhados ali e o que mais a gente precisa considerar durante essa quadratura. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Júpiter fazem aspecto de quadratura no dia 6 de agosto às 21h02 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem de onde acompanha o movimento dos astros. O Sol a 14 graus de Leão, né? Já chegando aqui na metade do signo de Leão, e o Júpiter a 14 graus de Touro, né? Formando ali o aspecto de quadratura, que é o que marca, né, a tensão ali que causa o incômodo, a movimentação necessária de tirar a gente da zona de conforto para que a gente desenvolva tudo aquilo que foi iniciado quando eles fizeram a conjunção no dia 11 de abril. Tudo aquilo que foi iniciado quando eles fizeram conjunção no dia 11 de abril. Bom, a gente vê o quê? Que além dessa energia que vai envolver Leão e Touro, né? Então são energias de dois signos que a gente chama de fixos e que tendem a literalmente fazer isso que eu acabei de falar, a estabilizar, a fixar a energia para que algo, né, seja mantido. Por exemplo, quando a gente chega no signo de Leão, seguindo aqui do hemisfério sul, né, que é o que importa para a gente, brincadeira, mas seguindo aqui do hemisfério sul, a gente tem o signo de Leão logo após o signo que inicia o inverno. Ou seja, é o momento que tende a estabilizar, né, ou seja, a manter a estação que foi iniciada no signo anterior. Então são dois signos que tendem a ser dificilmente mudar de ideia, tem essa dificuldade, né? O povo aí de Touro, né, tem até um certo estereótipo que o pessoal fala que é cabeça dura, mas o Leão também tem as intransigências, né? Aqueles aspectos ali que ele insiste que tem que ser de acordo com a visão dele. Então essa é a tensão que está desenhada, né? Eu já falei bastante do Júpiter essa semana, vocês até viram um pequeno spoiler dessa mandala no vídeo da agenda estelar, né? Onde eu mostro ali os principais movimentos da semana. Então aqui a gente vê que a coisa pode ser chocante, né? Porque
De um lado a gente tem a nossa essência querendo brilhar, querendo irradiar conforme a energia de Leão, e do outro lado o Júpiter está trazendo o potencial de expansão. Só que para isso a gente precisa ir além dos incômodos. Com o Júpiter em Touro a gente precisa ter um pouco mais de foco na materialidade. A crença dele, a sensação que dá, observando muito, né, todos os movimentos, não só as questões internas, mas a sensação que dá é que ele se torna um pouco cético, porque ele foca, ele quer expandir, ele quer crescer, que ainda é o Júpiter e o principal efeito que ele traz no trânsito é esse. Mas para isso ele fica procurando como se fossem os indícios daquilo que já deu resultado. Ou seja, essa energia mais chamativa do Leão pode trazer para esse momento aqui, o Leão falar, eu quero brilhar, eu quero aparecer, eu quero mostrar que eu sou bom, quais são as minhas energias. E o Júpiter já vem muitas vezes com essa questão mais pé no chão. Então fala assim, ó, não é tão bem assim, vamos expandir, né? A gente quer crescer, a gente quer desenvolver segundo o que estava desenhado lá no momento da conjunção, mas também precisa ter um pouco de foco aí na realidade, né? Não adianta só falar eu quero, né? Preciso fazer de fato. Então se a gente está falando da nossa essência, da nossa consciência, a gente vai irradiar esse potencial, mas é preciso também acreditar naquilo que a gente tem. Então não é só ignorar, né? Falar assim, eu vou brilhar, né? Vou dar um exemplo, eu quero ser um artista segundo a energia de Sol em Leão. Quero chamar atenção, quero ser reconhecido. Mas para isso eu preciso do potencial de crescimento que o Júpiter está trazendo. Só que aí ele vai perguntar se eu tenho as habilidades necessárias. E aí vai. Além disso, a gente vai ter o trígono com Marte, que a gente viu também no vídeo da agenda estelar, que está afastando, mas ainda permanece. Ou seja, traz ainda mais impulsividade para essa necessidade do Leão de chamar atenção. Que eu já falei várias vezes, que é o Marte que vai buscar a realização da vontade do Sol. Além disso, também tem um trígono com Mercúrio, né, para ficar exato aí nos próximos dias. Então, o pensamento, a comunicação, está tudo muito voltado mais para esse lado do senso de realidade, daquilo que a gente tem de fato na vida prática e objetiva, para que aí sim a gente consiga dar vazão ao que a nossa essência quer, ao que o Sol quer. Então tem esse desafio que precisa ser considerado. E é um Mercúrio que vai ficar acelerado, porque ele vai fazer a conjunção com Marte. Isso traz ainda mais pilha para o campo mental, para o campo da comunicação, para o campo da troca de ideias e das habilidades. Então se ele está de um lado, né, sendo o Júpiter ali tentando expandir, tentando crescer, o que é bom lembrar que nem sempre é positivo, né? Ele expande também dificuldades. A gente está um pouco nessa pegada porque ele passando em Touro, então a gente olha mais para para as vulnerabilidades da materialidade, aquilo que não está indo tão bem. Então, com toda essa energia, pode ser que o momento ali cause uma necessidade maior de agir segundo o Sol deseja, mas buscar essa impulsividade de uma maneira desordenada. Que eu vou lembrar mais uma vez que o Marte está passando em Virgem, então precisa de uma organização, precisa de método para ter o resultado esperado. Aí será que algum outro ponto da mandala vai ajudar a gente? Então a gente vê que o ascendente caiu em Áries e que não favorece, né? Não facilita muito essa questão aí da ação, porque o Áries é o signo regido pelo Marte, é a fagulha, aquele que inicia tudo, e a gente precisa empregar justamente essa energia mais do elemento fogo nos projetos e empreendimentos que estão em desenvolvimento, que precisam dessa energia de Júpiter e Sol. Então aquilo que foi iniciado lá no dia 11/4, se ainda não está em desenvolvimento, vai ter uma energia muito intensa para a ação, que impulsiona a gente para a ação. Eu digo aqui para vocês que vai ser muito difícil conter os impulsos a partir desse momento. Então esse aspecto acontece no domingo, lá para segunda, terça-feira a gente já vai observar melhor o nosso comportamento naquilo que a gente quer alcançar, porque é o Áries, né? É a energia para iniciar, o pioneirismo, independência, se colocar em primeiro lugar,
né, buscar seu lugar ao Sol, regido pelo Marte, a força guerreira interior. Então é muita energia para meio que colocar as coisas para desenvolver, eu vejo dessa forma. Então a gente tem que voltar nas agendas aí e ver o que estava em desenvolvimento quando o Sol e Júpiter fizeram conjunção. E lá no meio do céu, né, a bússola dessa energia que dura até o auge, aparece o signo de Capricórnio. Poderia ajudar, mas é porque a gente está com toda essa pilha, né? Bastante energia também do elemento terra, não só a questão do elemento fogo. E talvez seja daí que vem o conflito, né? Porque o elemento fogo é o elemento da iniciativa e já o terra é aquele elemento da estabilização, da concretização. Principalmente com o Capricórnio lá no meio do céu, que pede responsabilidade, que pede ordem, disciplina, agir de forma planejada, né? Não adianta tentar cortar atalhos, né? Eu sempre gosto de lembrar isso. Vamos imaginar que a gente está numa escalada e que essa escalada precisa ser feita com muito cuidado para evitar que a gente despenque e tenha que reiniciar toda a jornada. E a ambição no sentido de concretizar algo e responsabilizar-se, né? Publicamente, de acordo com os temas aqui, para a gente irradiar a nossa luz, o nosso brilho e desenvolver, expandir, como pede o Júpiter ali, a gente precisa dessa responsabilidade. Então fica uma coisa mais conflituosa. Se a gente quiser só chamar a atenção por chamar, como eu sempre falo aqui também, pode ser que essa energia não, publicamente pelo menos, não favoreça os temas ali, até mesmo da carreira e profissional. Então, se essa energia vai ser aplicada nesses campos, é preciso ter responsabilidade, maturidade, respeitar o tempo, que é o tempo de Saturno, não é o nosso, trabalhar cada um desses pontos de desafio que aparecem nessa mandala. Então, isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Vamos aproveitar os potenciais para a gente desenvolver aquilo que foi iniciado para quando chegar ao auge, lá no dia 3 de novembro, a gente colher os resultados dentro daquilo que a gente estava esperando, ou seja, o potencial da gente chegar lá com o nosso brilho, né, alcançando aquilo que a nossa essência solar pede, irradiando luz e trazendo resultados positivos, né? É o Sol e Júpiter, então são energias muito favoráveis, mas que a gente precisa só atentar para esses desafios que estão desenhados aqui. Na mandala ficou bem claro ali, né, que houve uma mudança. Por quê? Porque a conjunção aconteceu lá em Áries. Então a gente precisava considerar o pioneirismo, a independência, a coragem, a ousadia, se colocar em primeiro lugar para conseguir usar essa energia, abrir o caminho, por assim dizer, da conjunção. Então, a gente tinha que olhar para a nossa essência, mas também usar essas energias do signo de Áries, que é o primeiro signo, aquele que inicia tudo, aquele que eu gosto de chamar de fagulha, para poder desenvolver. Agora a gente está em Touro e é uma mudança muito significativa porque saímos do fogo, que é um elemento da iniciativa, e caímos no elemento terra, que é mais da estabilidade, né, da praticidade, da materialidade, principalmente no signo de Touro. E o Júpiter ali, ele vai procurar sempre, eu tô falando isso já em vários vídeos, todos os vídeos que a gente está lidando com o Júpiter em Touro, eu tô trazendo essa informação, mas isso tá lá no vídeo do ingresso de Júpiter em Touro, para quem quiser saber mais também. Mas principalmente a gente precisa dar indícios de como a nossa fé, a nossa crença, para movimentar, para expandir, para crescer, para ser o benéfico da astrologia, como ela se manifesta na materialidade de fato. Não pode só ficar naquela coisa mais fantasiosa. Vamos lembrar do signo de Touro, que sempre tem os 4 pés no chão e precisa ali saber muito bem onde está pisando, né? Tem um chão muito estável embaixo dos seus pés e a partir dali ele consegue trabalhar. Se não tiver isso, né? Por mais que a gente esteja falando de uma conjunção que começou em Áries, vai ficar difícil acreditar, usar essa faculdade humana da fé para que a gente desenvolva legal a partir dessa quadratura. Então é como se a gente chegasse no momento de Lua quarto crescente. Só uma analogia, porque eu já expliquei uma vez que os ciclos entre os planetas são baseados no movimento lunar. É um momento em que a gente já tem que estar com um curso muito bem firmado, muito bem estabelecido
dentro dessa quadratura. Porque se a gente começar a duvidar, que é muito provável que com esse Júpiter em Touro a gente duvide daquilo que a gente não tem de concreto mesmo, de manifesto na materialidade, ou seja, eu acredito, só falar eu acredito não basta, a gente tem que ver a coisa acontecendo de fato, se manifestando, materializando resultados, porque a gente está falando de um signo do elemento terra, então tem que ser assim, porque senão a gente começa a colocar em dúvida essa crença interior e acaba prejudicando o desenvolvimento do ciclo. Por isso que é importante fazer essa análise, né? Como a minha fé me trouxe resultados práticos, objetivos, porque a partir dali a gente vai ver uma expansão mais positiva e não das dificuldades, das vulnerabilidades que o Júpiter pode estar expandindo. Agora é bom lembrar sempre, né? Porque senão eu falo isso e fica aí na cabeça de todo mundo. Ai, mas vai aumentar as dificuldades, e agora? Como que eu vou lidar com isso? Na verdade, a gente precisa olhar para a vulnerabilidade, tomar atitude para que haja sim o efeito benéfico, porque ainda é o Júpiter, ainda é a grande estrela da sorte, da astrologia, a gente pode aproveitar nesse sentido, não só no sentido de trazer a nossa essência positivamente, como o leão quer chamar a atenção ali, mas de acrescentar também essa positividade, né, essa expansão positiva do Júpiter para favorecer os temas da materialidade, que é algo que a gente está muito precisado, principalmente quando a gente lembra que no eixo Touro-Escorpião foram os principais eclipses de 2022 falando sobre ganhos e perdas. Então a gente precisa usar favoravelmente essa energia do Júpiter para finalmente trazer algo de benéfico, algo de positivo. E aí tem que lembrar também que a gente tem que irradiar a nossa luz, chamar a atenção, receber os devidos aplausos do Sol que está passando em Leão, e isso é condição primordial para que o benéfico atue. Por fim, também prestar atenção na impulsividade que isso pode trazer, porque a gente viu no vídeo da agenda estelar dessa semana que o Júpiter e o Marte estavam ali fazendo um trígono, é um aspecto que vai demorar um pouco mais a se dissipar, e isso pode trazer impulsividade, fazer a gente agir de qualquer forma. Então, a vontade do Sol vem, eu quero brilhar, eu quero chamar atenção, eu quero ser reconhecido como eu acho que mereço, então vou tomar essa e essa atitude, sai fazendo de qualquer jeito, porque tá acreditando sem se basear na própria realidade, não é a realidade do mundo, é a própria realidade, e as atitudes acabam levando a resultados pouco favoráveis ou até a desenvolver as vulnerabilidades que estão ali desenhadas. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se quer saber mais como essas energias podem afetar o seu mapa natal, tem o link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.